Estou conversando com o analista político, cientista político, professor Nilson Euclides, escritor e uma das referências que nós temos aqui na TV Gazeta para bater um papo sobre o cenário político. Já é meu convidado de outros programas. Professor Nilson Euclides, eu fiz uma pergunta no bloco anterior a respeito justamente da dificuldade do PT em encontrar um nome para fazer frente aos números da oposição. Isso é estratégia, como tem dito os caciques do partido? Não, isso é uma estratégia para a gente chegar à unidade da frente. Ou é porque está faltando um candidato forte mesmo, professor Nilson? Não, é claro que o Partido dos Trabalhadores em Rio Branco hoje tem dificuldade para ter um nome que aglutine forças, que tenha carisma, que possa sair, né, digamos assim, dar esse primeiro indicativo de que vai ser um candidato forte ou não. O PT tem problemas, é claro. A legenda não vai assumir, obviamente, essa situação que é delicada do ponto de vista um ano próximo, nós temos praticamente um ano para as próximas eleições, então o discurso deve ser esse mesmo, né? Tem aí um pouco de estratégia, mas também tem uma certa ausência significativa de nomes, né? Porque nós temos que ver que as principais lideranças petistas já não estão mais no PT, como Marina, e as duas grandes lideranças ocupam cargos estratégicos que a gente sabe muito bem que dificilmente o senador vai concorrer à prefeitura, pelo menos essa avaliação que a gente faz inicialmente. E o governador Tião Viana, governador do Estado, está fora de questão. Totalmente fora de questão. O problema é que a oposição também enfrenta um momento de falta de unidade, como tem pregado tanto aí a Frente Popular, que tem a unidade como seu grande trunfo. A oposição tem, por exemplo, a situação de que agora Sérgio Petecão tem o seu favorito para ser candidato à Prefeitura de Rio Branco, que é o seu ex-colega de Câmara Federal, Fernando Melo, que está aí entrando nas fileiras do PMDB. Isso deixou Bocalhon contrariado, porque tinha, eventualmente, o apoio de Petecão nesta campanha à Prefeitura de Rio Branco. Esta falta de unidade da oposição é um fator que pode levar a uma derrota nesta campanha, professor? Bom, primeiro que falar de unidade partidária, ou unidade de uma grande frente, de coligação em partidos brasileiros, um ano antes da eleição, né, seria especulação utopia, pura, né? Por especulação. É claro que nesse momento está todo mundo preocupado muito com o seu umbigo, né? O PMDB com o dele, o PSDB, todos que acham, que pelo menos avaliam que tem condições de chegar com condições reais de disputar o cargo para prefeito, eles neste momento estão ensaiando, quer dizer, então é muito difícil você falar em unidade. Eu acredito que a partir do segundo trimestre do ano que vem, março, final de março para abril, nós já teremos um quadro mais definitivo do que será a disputa eleitoral na capital. E aí eu tenho certeza que mesmo que o PMDB faça uma opção para ter um candidato próprio, esse discurso não deverá, o PSDB, PMDB, os demais partidos de oposição, esse discurso não deverá ser um discurso, digamos assim, que radicalize posições. Eu acredito que a oposição, se tiver um pouco de inteligência, vai conseguir fazer, mesmo que um discurso com candidaturas próprias, mas um discurso de uma certa unidade. Essa história de lançar vários candidatos e se unirem no eventual segundo turno, como tem pregado alguns membros da oposição, não, nós vamos ter 2, 3, 4 candidatos e no segundo turno a gente se une. Está certa essa estratégia, professor? Vai depender muito, por exemplo, quando sair uma rodada de pesquisas lá para março, abril do ano que vem, quando as candidaturas devem ser efetivadas, tem a questão das coligações proporcionais e tal. Então, quando você tiver os números exatos, numa pesquisa que anteceda 6 meses antes das eleições, aí eu acredito que a oposição vá trabalhar em cima desses números. Tá? Então, eu acho que o caminho será esse. É natural que o PT consiga realinhar os partidos da frente e lançar uma candidatura única, como tem feito nas últimas eleições? Ou o senhor acha que, notadamente, nestas eleições, por conta da conjuntura política e do resultado de 2010, PV e PCdoB realmente lancem seus próprios candidatos? Eu acredito que vai depender da performance que os candidatos do PV e do PCdoB terão meses antes das eleições, um pouco antes. Essa definição só sairá lá. Muito pouco provável que, se o PCdoB tiver 2%, 3% de intenção de voto, que a candidata perpétua, essa é uma avaliação que eu faço, tá? Não tenho nenhuma informação nesse sentido. Mas é pouco provável uma companheira de luta, um partido que sempre acompanhou o Partido dos Trabalhadores nessas últimas 4, 5 eleições,
provavelmente, se tiver 3%, 2% do eleitorado, ela vai fazer uma opção, ou o PCdoB e o PV façam uma opção em apoiar uma candidatura. E aí seria, naturalmente, a candidatura do Partido dos Trabalhadores ou algum outro candidato da frente. A conjuntura nacional, o cenário nacional diferente do que era ter Lula na presidência para a Frente Popular e para o PT e agora ter Dilma, também tem alguma influência na campanha municipal aqui em Rio Branco? Não, eu acho que as eleições municipais são eleições muito singulares. Elas refletem exatamente essa relação que o administrador público tem em relação à sua base eleitoral. Então, é muito pouco provável. É claro que, se você pegar os investimentos do governo federal que estão sendo feitos na capital, você separa muito bem. É pouco investimento da prefeitura nas principais obras estruturais da cidade de Rio Branco. A maioria é recurso ou federal ou estadual. Então, isso, de certa forma, coloca essa questão da gestão pública, da prefeitura, como algo que o eleitor use para balizar. Agora, dizer que uma liderança nacional, uma presidência da República, seja ela o Lula, a Dilma ou qualquer outra, possa influenciar definitivamente no processo eleitoral do município, eu acho pouco provável. Os números do PMDB me deixaram assim um tanto quanto perplexos pela ínfima avaliação, muito pequena. A opinião pública se mostrou muito, digamos, ressabiada com uma candidatura própria do PMDB por conta das últimas desistências do partido. O senhor acha que o eleitor do PMDB, aquele que colocava o 15 nas ruas, está, digamos, desconfiado de que seu partido vai realmente lançar a candidatura própria? Por isso, Fernando Melo e João Corrêa tiveram números tão pequenos, números tão pífios nessa pesquisa, professor? Primeiro que eu acho que nos últimos 3 pleitos, o PMDB perdeu muito do vigor que ele tinha em eleições passadas. Então isso reflete no que está acontecendo aí. É claro que o PMDB ainda é uma legenda que tem um eleitorado. E talvez a ausência de lideranças, como foi Flaviano Melo no passado, ausências, lideranças carismáticas, né, e até o próprio processo, a gente até discutiu isso aqui, o próprio processo de renovação dos quadros do partido do PMDB tem criado dificuldades do PMDB estabelecer um diálogo mais franco, mais direto com esse eleitorado que ele tem, tanto na capital como no interior. Uhum. O senhor acha que as ações do governo do Estado, como o senhor falou das obras, né, do governo federal, dos investimentos e das poucas obras com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco, mas essas obras que vêm sendo realizadas pelo governo do Estado, como o Ruas do Povo, recentemente também o Cuidando dos Seus Olhos, que tem um grande alcance social, podem, esse tipo de ações do governo, podem trazer algum benefício nesse ano que se aproxima eleitoral? O senhor acha que vai ter algum reflexo nas próximas pesquisas, que começaram realmente agora as principais ações do governo? Mas tendem a trazer algum reflexo para as próximas pesquisas, professor? É interessante essa tua pergunta pelo seguinte: se você pegar a aprovação da prefeitura, do prefeito Raimundo Angelim, ela é altíssima. É verdade. Ela é mais de 50%. Se você pegar a aprovação do governador Tião Viana, ela é altíssima. Se juntar regular com bom e ótimo, dá mais de 70%. Mas só que nesse momento, por exemplo, essas aprovações não refletem na tendência do eleitorado. Agora, é claro, dentro de um processo eleitoral em que você vai ter uma campanha maciça, você vai ter mídia, né, o governo provavelmente vai se empenhar em levar o maior número de informações para o seu eleitorado, quer dizer, olha, a prefeitura está fazendo isso, o governo apoiou, essa questão de você fazer a vinculação, olha, o governo do estado e a prefeitura trabalhando, isso vai voltar dentro do processo eleitoral. Aí é que a oposição vai ter que mostrar que está preparada para apresentar um projeto alternativo para a capital. Aí entra aquela questão, muitos analistas políticos dizem o seguinte, olha, mas a oposição precisa de uma assessoria técnica, não só para apresentar as demandas de Rio Branco, as falhas, os erros que a prefeitura cometeu, mas para apresentar soluções execuíveis para essas demandas. Você acha que está faltando isso na oposição, professor? Eu acho que todas as últimas eleições que eu tenho acompanhado mais de perto, elas carecem exatamente disso, de um projeto, de um planejamento por parte da oposição que ataque temas principais, aqueles que são mais incidentes: segurança, saúde, educação, infraestrutura. A oposição precisa preparar um projeto de governo e, durante o processo, já iniciar esse processo, fazendo essa comunicação nas bases, apresentar, durante o processo eleitoral,
não soluções mágicas, mas soluções efetivas. O problema de transporte na cidade, o trânsito, a questão da água, que vocês estavam discutindo aqui anteriormente. Quer dizer, então, a oposição vai ter essa capacidade de materializar, digamos, essas demandas, apresentar um projeto com coerência. Esse é o grande desafio para a oposição, porque as lideranças para concorrer para a prefeitura, ela já tem. Ela está saindo com 30% de Tião Bocalon e 17% Márcio Bittar. Agora, para se sustentar essa liderança em números eleitorais, é preciso que você também faça a fusão com um projeto de governo. Aí eu acho que é o grande desafio. Pois é, o senhor acaba de apresentar a resposta à minha pergunta, que seria: o que a oposição deve fazer para manter ou aumentar essa dianteira? Portanto, não só apresentar as demandas, mas também soluções, um grande projeto para governar Rio Branco. E o que a Frente Popular, agora eu lhe pergunto, a segunda pergunta que eu ia fazer, o que a Frente Popular deve fazer para reverter esse quadro, professor? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, ela precisa ter um candidato forte. Eu acho que esse é o grande problema. Talvez, porque se a Frente tivesse, por exemplo, hoje um candidato que pudesse, primeiro, se nós tivéssemos a mesma situação que o Jorge Viana tinha em 2006, ou seja, um momento muito positivo, uma liderança forte, capaz de fazer o seu sucessor, nós teríamos, aí a Frente teria, já digamos, um primeiro passo. Segundo, ela precisa ter um candidato que, se ele não, como o Binho não era um candidato, digamos assim, eleitoralmente falando, competitivo, mas ele tinha o apoio lá do Partido das Bases. E a conjuntura era outra. A liderança de Jorge Viana era muito mais forte. Muito mais forte. Então o momento político era outro. Hoje, essa capacidade de transferência de voto, você pegar, por exemplo, o governador Tião Viana, é claro que ele tem uma capacidade de transferir voto, mas a questão a oposição está muito melhor articulada do ponto de vista dos números hoje do que estava há 4, 6 anos atrás. É em cima disso que a gente tem que avaliar. Né? Então você tem um candidato da oposição que já, na verdade, são 3 candidatos à oposição. Se você pegar uma pesquisa, primeiro a intenção de voto, já com o indicativo de quem é o candidato, e sem, a oposição leva vantagem em todas as duas. Então, quer dizer, a situação é outra. Agora, o governo, a Frente, tem condição de reverter? Claro que tem. Tem quadro para isso, tem a máquina administrativa na mão do governo do Estado, isso aí faz um diferencial enorme. Agora, precisa também ter um discurso que saia dessa mesmice, né, de que vamos continuar fazendo, porque só nós podemos fazer, porque nós temos um projeto, porque o projeto da Frente Popular é inegável. Ele se esgotou com a candidatura de Tião Viana. É preciso renovar. Aí, para a gente finalizar, essa história do cansaço do poder, o cansaço que a sociedade tem, e que a sociedade, às vezes, realiza mudanças por conta disso, de democraticamente preferir algumas mudanças, até para oxigenar o ambiente político. Pode ser um fator preponderante, professor? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você tem aí praticamente uma hegemonia da Frente Popular que agora vai ser colocada à prova. Eu acho que a grande prova hoje, que será a grande prova da capacidade ou não da Frente Popular ainda sustentar essa hegemonia, vai ser as próximas eleições. As próximas eleições serão um indicativo de que, será que essa certa saturação do poder atingiu realmente, digamos, o centro do poder na frente? É o que as eleições municipais do ano que vem vão mostrar. E a gente vai acompanhar de perto. Né? Muito bem, com certeza o professor vai ser nosso convidado na cobertura das eleições aqui na TV Gazeta. Professor Nilson Euclides, muito obrigado mais uma vez pela sua vida. Sempre um prazer sempre estar aqui. Bater um papo contigo. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do programa. Até já!